Olá, bem-vindo de volta, meu caro viajante do vazio, a um episódio especial dos Carcharodons. Para aqueles que não conhecem esse capítulo maravilhoso, a obra-prima do imperador da humanidade, os caçadores do vácuo, a onda vermelha que vem do nada mesmo, e age como um verdadeiro predador, atacando a sua presa com uma ferocidade e velocidade incrível, e eles não param até a presa morrer. Bem, quem são os famosos Carcharodons? Bem, você que está aqui deve ter uma noção que eles também são conhecidos como tubarões espaciais. E aí, vamos entrar na lore, porque a lore aqui vai ser profunda, galera. Então é o seguinte: eles eram conhecidos como Carcharodons e o nome inteiro deles é Carcharodons Astra, Astra de espaço, e uma tradução para uma língua mais vulgar seria tubarão espacial. Encharcarodon seria tubarão em alto gótico, e esses monstros não são do mar, e sim do vácuo, do vazio, do espaço, porque no 40.000 nós podemos traduzir void, que seria vazio, como espaço. Então, esses dois capítulos, que tem nomes, já tem escrito deles, só Carcharodons, só Carcharodons Astra e Space Sharks, são a mesma coisa, só para te entender, porque em livros e histórias, às vezes tu vai ver os três nomes e eles querem dizer a mesma coisa. Muito bem, nomenclatura à parte, o que é esse capítulo e por que eu deveria me importar? Bem, o grito de guerra deles é igual o das Irmãs do Silêncio. Eles não falam nada enquanto eles estão em combate, com exceção de algumas ordens que são recebidas. Eles lutam em total silêncio. Um super soldado dos Carcharodons entende o outro e eles agem em uma coordenação incrível, mas eles não falam nada, absolutamente nada, durante um ataque. Eles são um capítulo baseado em frota. Eles até vão receber um mundo, mas isso eu vou contar conforme a Guerra de Badab para não dar spoiler. Mas eles não estão nem aí para esse mundo, e eles são um capítulo que vai para lá e para cá, verdadeiros piratas, super soldados leais, no caso Astartes, porque eles vão agir como uma frota nômade que vai pelos confins do universo. Eles são um sucessor, eles não são uma das legiões originais, então eles vêm da Raven Guard. Sério? 100% de certeza? Bem, 100% de certeza só o Deus Imperador vai saber. E o mestre do capítulo deles é o Shade Lord, o Senhor da Sombra, o Tiberus. Hoje é o Tiberus, também conhecido como The Red Wake, que seria o despertar vermelho. Por que esse nome? Por causa dos olhos que brilham em vermelho na armadura dele, porque onde ele passa ele estoura sangue por tudo quanto é lado. Provavelmente é por isso. E qual foi a fundação que eles vieram? Nós não sabemos, mas especula-se que foi na segunda, quando as legiões viraram os capítulos modernos dos super soldados. E é isso, essa é a lore que eu tenho aqui. Você, amigo da Inquisição, que não quer saber nada, que o Império não gostaria que tu fizesse,
é bom tu sair nesse momento, porque a partir daqui nós vamos sair dos relatos oficiais e das poucas coisas que são de conhecimento público no Império. Infelizmente, nós vamos ter que entrar em um assunto que eu não gosto, que é chamado especulação. Como assim especulação? O 40.000 não conta as coisas tipo preto no branco. Aconteceu isso aqui, foi assim. Não. A história te dá detalhes, te dá coisas que falam e interagem umas com as outras, te dá pistas para um mistério que tu tem que desvendar. Isso que deixa o negócio interessante. As teorias de quem vai entendendo e conhecendo o 40.000 que vai formando, e os Carcharodons, a história e a criação deles, infelizmente, é cheia de mistérios, e esses mistérios a gente vai tentar desvendar hoje aqui juntos, com base nas pistas que nós temos nas histórias pequenas. Tem short stories, que é historinhas curtas sobre eles, um pouco sobre o capítulo e sobre o Tiberius, que é o mestre do capítulo, Shade Lord. Então, nós vamos conversar e tentar entender da onde um super soldado, um Astarte, que parecia Ravengard, virou isso aqui, porque olha para eles. Cara, foi um processo muito grande de mudança para eles começarem a desenvolver dentes extremamente pontudos, a pele pálida, praticamente transparente. Dá para entender porque o Corvus Corax também era assim. O olho deles fica completamente escuro. Também dá para entender pelo Corvus. Eles também têm uma falha igual da Ravengard, que a gente chama de síndrome do lobo solitário / Batman. Essa foi a versão mais bonita de um nome para isso aí que eu achei. O que eles fazem? A Ravengard, de vez em quando, seus membros começam a querer fazer tudo sozinho, matar todo mundo, tipo, vencer tudo sozinho, sem depender de ninguém. E eles ficam, tipo, lutam sozinhos e não querem mais saber de ajuda dos irmãos, até o momento que eles acabam mordendo mais do que eles conseguem mastigar, enfrentando um inimigo que eles não derrotam, e nesse momento eles morrem. E nessa busca, tipo, de se autodestruir, é uma fraqueza, é uma alteração causada na semente genética da Ravengard, e ela é encontrada também nos Carcharodons. E detalhe, eu já vi gente falar Carcharodons, Charcarodons, de todos os jeitos diferentes, já vi o nome dele ser pronunciado de vários jeitos. Então eu acho que o mais correto é Carcharodons, mas eu vou às vezes me embabacar e falar errado, então desculpa. Eu tenho dificuldade de fazer a mesma pronúncia várias vezes, perdão, é um negócio meu, mas o pessoal fala de vários jeitos diferentes o nome deles, e para não confundir, tu pode chamar Space Shark. O problema de Space Shark é que um ouvinte aqui do canal, estou falando com você, seu batata, é o seguinte, falou isso aí em voz meio que cantada, e aí ficou na minha cabeça Space Shark, Space Shark, Carcharodon, e eu não consigo tirar essa música da minha cabeça. Então espero que você fique infernalizado com esse mesmo tom. Uma coisa que uma curiosidade, a música do Baby Shark foi visto mais de 7 bilhões de vezes, mais visualizações do que tem gente na Terra. Ok, só uma curiosidade que queria jogar aí no grupo, quanto mais você sabe. E agora vamos continuar aqui com a história dos nossos tubarões espaciais, de onde é que vem essa cultura deles de ser meio que um pirata, de viver em naves nos confins do universo, longe da civilização, dessa cultura deles de atacar ferozmente e de destruir o inimigo em emboscadas e ataques relâmpago. Da onde vem isso? Bem, a história deles começa muito tempo atrás, antes da heresia do Horus,
antes mesmo que o Corvus Corex, que literalmente quer dizer corvo, é só a espécie científica, mas tudo bem. O nosso corvo, vou chamar de corvo que eu acho mais legal, o primarca da 19ª Legião, ele, antes dele ser encontrado e fazer algumas reformas na Legião, a Legião dele, a futura Raven Guard, iria ser uma legião famosa pela brutalidade. Eles possuíam como eu vou te explicar, uma reputação por massacrar e fazer pessoas como escravos. Eles transformavam aqueles conquistados em verdadeiros servos que trabalhariam dia e noite para os soldados da legião. E isso vem de uma cultura, de uma das tribos onde a maior parte desses voluntários foi recrutada. A terra, na época que o imperador começou a unificar, era tomada de tribos que a gente chama de Technobarbarians. O que é isso? É um bárbaro que possui acesso a alguns tipos de tecnologia, fazendo eles muito perigosos. E alguns se aliaram ao imperador e esses foram transformados em super soldados. E a ferocidade da legião antes do Corvo era famosa. E no momento que o Corvo chegou lá, ele disse: "Que vergonha, ridículo o que vocês estão fazendo." E ele decidiu então formar a Raven Guard, a 19ª Legião, como ela é hoje. Com isso, ele trabalhou em lidar com essa mania deles de perseguir o inimigo e achar que só eles conseguem fazer as coisas, esse complexo do lobo solitário. Ele pediu para eles começar a fazer meditação, mantras e coisas assim, e meio que cultuar a escuridão, como se a escuridão fosse uma coisa viva e eles interagissem com isso. Até porque a Raven Guard, alguns têm uma habilidade especial que é Shadow Wall, que eles conseguem atravessar como se eles fossem uma sombra. E isso é algo que é dentro deles, é algo da cultura da Legião. E o Corvo fez isso ficar bem visível. E ele começou a reformar aquela ideia de ter escravos e obrigar as populações derrotadas a trabalhar forçadamente, porque o Corvo é muito empático. Muitos dizem que o Corvo e o Conrado Curse são o contrário um do outro. O Conrado poderia ter sido igual ao Corvo. O Corvo tem empatia, ele tem amor pelo ser humano e pela humanidade, e ele tenta se controlar e manter são, enquanto Conrado Curse, de sanidade passou longe, é completamente insano. Então, alguns dizem que eles são os mais opostos entre os primarcas, e quando o Corvo percebeu que a legião dele fazia escravos, o Corvo é totalmente contra a escravidão. Ele, não, isso é errado, para com isso agora. E ele reformou num chamado expurgo da Raven Guard. Só que o Corvo é empático. Ele não ia simplesmente matar todo mundo, ele não ia poder fazer isso, ele era contra isso. O que ele fez foi retirar e modificar os oficiais, os comandantes e os membros mais violentos e com essas tendências de humilhar e obrigar os conquistados a trabalhar forçadamente para eles, que eles pensavam assim, que aqueles que resistiram teriam que pagar por essa punição, por essa transgressão contra o imperador, e eles deveriam pagar com trabalho forçado até a morte. E isso era algo que o Corvo não admitia de jeito nenhum. Muitas vezes a população não tinha culpa de que um líder ou um alienígena dominava esse planeta e estava obrigando eles a lutar contra o Império. Então o Corvo queria resolver esse problema dos extremistas da sua legião. Isso não foi fácil, mas ele conseguiu retirar de cargos de oficial e líderes e começou a rebaixar eles para membros básicos da legião.
E ele começou a deixar esses soldados que antes vieram da Terra cada vez mais secundário nas missões e trazer a Raven Guard, aqueles que acreditavam na visão e nos mantras do Corvo, sempre à frente. E ele começou a dar cargos e estimular aqueles que realmente aceitavam a nova Raven Guard reformada. E quanto aqueles que se opuseram a isso e foram contra essas mudanças e que não aceitaram, porque tu deve estar imaginando, levou décadas, anos e anos de trabalho, que eles lutaram fielmente pelo imperador. De repente chega um gurizinho aqui do nada e diz: não, vocês estão tudo errado, com o cabelinho assim em cima do olho, porque o Corvo é emo. Ele diz: vocês estão todos errados, vocês não sabem fazer nada, eu tenho que fazer tudo sozinho, liberte todos agora, e vocês, caminhada da vergonha, vocês todos vão voltar a ser recruta, e aquele pessoal ali que vocês achavam que eram os mais inúteis da legião, vão ser agora os novos oficiais. Com certeza isso aí ia dar briga, isso aí ia dar atrito dentro da Raven Guard. E acima de todos, o que discordava do Corvo era o Arcas Fall. Por que é interessante o Arcas Fall? Ele era o líder, seria tipo o primarca em absenteísmo. Enquanto o Corvo não foi achado, ele era o mestre da legião e ele comandou a 19ª com muito orgulho e com muito respeito, claro, com um jeito agressivo e violento, extremamente cruel. Tanto que a arma favorita deles eram manoplas de energia, com garras de energia, que cortava e esmagava os inimigos, fazendo uma morte terrível, assustando todos aqueles que estavam perto. Se um regimento visse o outro ser atacado por eles, aquele regimento que viu alguém ser atacado ia se render imediatamente. O Conrado Curse ia ter muito orgulho de trabalhar com Arcas Fall, e com isso ele criou essa reputação e ele achou que ele estava fazendo um ótimo trabalho. Ele era incrível, juntando servos para trabalhar para a legião, enquanto os soldados estavam fazendo aquilo que eles fazem melhor: matar e cortar pessoas no meio. Com isso, ele estava achando que estava fazendo o serviço do imperador, e o Corvo agora não bateu bem com ele, porque o novo líder era o Corvo, e o Arcas Fall deixou isso tudo acontecer. O Corvo tinha que dar um exemplo, tinha que mostrar que o caminho dele era errado. E por que o Arcas Fall, de todos os outros da Raven Guard, eu trouxe aqui no vídeo de hoje sobre os Carcharodons? Bem, porque o título dele na legião era Shade Lord, o Senhor das Sombras, o mesmo que atualmente é o mestre do capítulo dos Carcharodons. Então, o Corvus Corax juntou esse pessoal que realmente ele viu que não iriam mudar nunca, que não aceitavam o mantra dele de respeitar e aceitar essa escuridão que tu tem por dentro, e ele meio que expulsou eles em um banimento. Banimento? Como assim? Ele mandou eles servirem à humanidade, patrulhando as fronteiras sombrias do Império, aonde não existiam estrelas, aonde não existiam mundos. Eles estariam lá em uma eterna cruzada, patrulhando e protegendo qualquer coisa que fosse ameaçar a humanidade. Seja um alienígena, um herético, um mutante, um renegado, qualquer coisa lá fora, eles deveriam resolver. Inicialmente, antes de expurgar eles por completo, ele deu também a missão para eles escoltarem
alguns rogue traders que na época exploravam os confins do espaço. Então eles tinham um trabalho importante na dispersão do Império Humano, no reconhecimento de novos planetas e posteriormente na patrulha de suas fronteiras. E meio que ele não tinha como dizer não, né? Como é que o Arkansas Fall vai dizer não pro Corvo? Então, beleza, ele obedeceu. E essas mudanças na Raven Guard ocorreram no planeta que hoje é chamado de Deliverance. Antigamente ela tinha outro nome, esse planeta que foi feito. É interessante a história da Raven Guard. Um dia talvez eu traga aqui. O Corvo não é exatamente o meu primarca favorito, mas talvez um dia eu traga aqui para falar a história dele, porque ela é interessante. Bem, agora que os antigos soldados da Raven Guard foram separados, essa guarda que foi para a fronteira era armada com a maior parte das armaduras Terminator e com essas armas de mano a mano, porque eles tinham essa vontade de lutar perto do inimigo e essa mania de esmagar e destruir os inimigos, e isso aí vai moldar uma cultura que provavelmente é o que deu origem aos Carcharodons que a gente tem hoje, porque eles vieram de tribos na Terra antigas chamadas Sherik, e essas tribos provavelmente vão dar origem à cultura que eles têm hoje. Muito bem. E o que aconteceu com esses exilados da Raven Guard durante a heresia do Horus? Porque na heresia do Horus, a Raven Guard foi quase que toda destruída, não é mesmo? Verdade, real isso. Enquanto isso, os seus irmãos estavam sendo massacrados em Estivan. Esses exilados, por causa desse atrito com o Corvo, não voltaram para ajudar nem lutar pelo Império ou pelos traidores. Na verdade, eles lutaram pelo Império, mas muito pouco, quase que nada, e eles participaram de pequenos conflitos e lutas perto do sistema de Nostramo. Nostramo, e você aqui do canal já deve conhecer esse planeta. É o planeta do nosso queridíssimo Conradinho Curse. Esse sim é um dos meus primarca favoritos, cara, é insano. E nesse planeta aqui, o Conrado Curse, durante a heresia, fez um extermínio da população, fazendo com que muitos daqueles que entraram nos Night Lords, porque assim, tem dois motivos para te entrar no Night Lord: ou A, tu quer poder, ou B, tu quer realmente acreditar que o Império vai melhorar a vida do planeta de Nostramo, que o Império vai trazer a lei, vai ajudar aqueles que sofrem a viver melhor e vai trazer saúde à população, e assim Nostramo iria virar uma grande potência. Então tu tem os sonhadores e tu tem os egoístas. Os egoístas vão continuar sendo Night Lords e seguir o caos. Uma coisa interessante é que eles têm uma religião diferente. Eles não seguem um deus do caos necessariamente. Eles odeiam todo o conceito de religião e misticismo. Os Night Lords são uns heréticos esquisitos. Bem a verdade, já eram meio que herético desde o início. Mas eles odeiam qualquer conceito sobre religião e crença, então é estranho que eles trabalham para o caos, difícil alguém lidar com eles, não gosta de ninguém, nem deles mesmos. E aqueles que eram extremamente, como eu vou te explicar, puros de coração e com bondade, que é difícil tu falar que um Night Lord tem qualquer uma dessas características, porque eles são os monstros. Bem, aqueles Night Lords que entraram e realmente sonhavam e acreditavam que isso ia ajudar o planeta deles e a população a viver melhor, no momento que o Conrado matou todo mundo, eles meio que decidiram desbandar e não aceitar mais servir o Conrado Curse. Ora, temos alguns gênios aqui na Legião, porque não precisa ir muito longe para ver que o primarca deles era insano. Ok.
Esses aqui que se separaram, acredita-se que tiveram um contato com esses exilados da Raven Guard. E segundo a doutrina da Raven Guard, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E esses caras também eram exilados, não tinham mais ninguém por eles. Acredito que houve uma certa simpatia entre os dois, e é bem possível e provável que esses exilados da Raven Guard adquiriram membros dos antigos Night Lords, além de parte da população que sobreviveu ou fugiu, junto com esses agora traidores dos traidores, bem, juntando as forças ali e mantendo isso em segredo, eles continuaram nos confins do universo, fazendo a missão que o Corvo deu a eles: patrulhar o vazio, patrulhar o nada, patrulhar a escuridão. Então, tu pode dizer, ora, eles fugiram da luta da heresia do Horus, mas bem a verdade, eles não iriam fazer grande diferença nesse momento. Eles fizeram o que podiam no sistema que estava sendo atacado aqui pelos Night Lords. Tudo bem que o sistema era dos Night Lords, mas em si temos poucos relatos das intervenções ou qualquer outra coisa que eles fizeram nessa época. Por mais ou menos 2000 anos, eles desapareceram e foram meio que esquecidos, até que aproximadamente no milênio 32 eles voltaram e eles começaram a participar de alguns conflitos. Nós temos relatos e histórias sobre como eles agem depois dessa volta. Tem uma pequena história de um garoto que sobrevive a Red Tithe. O que é essa taxa vermelha? Essa taxa vermelha é quando eles atacam um mundo, mas não atacam para atirar, matar todo mundo, não. Eles atacam um mundo para recrutar novos servos. A grande maioria da população atacada vai servir eles nas naves até o fim da sua vida. E nessa história conta uma pequena criança que vê a avó dele ser arrastada, vê a casa ser queimada, vê uma pessoa que está tentando resistir à captura ser destruída na rua. E essa criança não faz um pio. Ela observa tudo quieto, mesmo quando a avó é puxada por um super soldado e carregada para a nave, ele nem treme, ele não foge, ele não se esconde, ele tá ali observando tudo. Nesse momento, um super soldado vestido de cinza chega próximo dele e pega no ombro e leva ele embora. Claro, ele vai ser recrutado, mas esse garoto que mostrou uma frieza incrível em frente ao medo e à devastação vai ser um dos novos Neophytes dos Carcharodons. Eles procuram aqueles frios, aqueles que não se deixam abalar, e eles capturam esses novos recrutas durante esses ataques. Peraí, tu tá me dizendo que eles atacaram um mundo humano? Sim, precisamente. Eles são o mais próximo de um pirata lealista que tu vai ter no Império. Tá, peraí, eles atacaram o mundo, sequestraram um monte de gente, e tu tá me dizendo que esses loucos aí são leais ao Império? Sim. Por mais incrível que pareça, os nossos tubarões espaciais são leais à sua missão. Cara, tá me dizendo que tá tudo bem, acredito, mas como isso? Bem, eles acreditam que o Imperador é o pai espacial, The Void Father, ou pai do vazio, e eles idolatram
o Corvus Corax. Eles, assim, não tanto quanto o pessoal idolatra os sanguíneos, mas eles têm uma visão assim que o Corvus Corax foi um grande homem, e eles idolatram também a escuridão, como se a escuridão fosse uma coisa, uma entidade, e é meio que uma tríplice, assim, é óbvio que é uma tríplice, são 3, né? Mas é tipo uma divina trindade. O imperador é tipo o deus maior do espaço, o Corvus Corax é seu filho, e a escuridão é tipo um misticismo, um espírito santo deles. Por quê? Por que eles têm essa cultura? Bem, eles têm essa falha, esse ódio, essa escuridão dentro deles, e o Corvus tentou trazer um jeito de tu lidar com essa escuridão, e os Carcharodons atuais meio que modificaram esse mantra de lidar com essa tua raiva, assassina e vontade de matar todo mundo de um jeito diferente da do Corvo, mas no fim acabou sendo algo semelhante. É meio que um mantra religioso para tentar controlar o ódio, a raiva, a vingança, porque, vamos dizer, um Night Lord, quando ele quer matar alguém, ele fica com uma visão em túnel, que eles chamam, e ele só consegue ver ele e a sua presa. Os Carcharodons também têm esse mesmo defeito, porém eles conseguem manter isso sob controle. Se necessário, eles vão se retirar. Se necessário, eles vão usar uma tática para atrair o inimigo até eles. Eles não vão se jogar loucamente no inimigo. E esse jeito deles de tentar controlar esse instinto assassino e predatório deles, eles fazem de vários jeitos diferentes para lidar com isso. Eles possuem umas câmeras de estase, e nessas câmeras de estase eles ficam dormentes, às vezes por séculos. Dizem que os mais velhos deles não conseguem mais dormir e eles estão acordados direto, com raiva e com ódio. Então eu não sei até que ponto esse mantra e essa técnica deles funciona. Eles têm várias tatuagens tribalísticas, acredito que muitas mostram a progressão e o futuro dele, de como ele estava no início e como ele foi progredindo durante o próprio capítulo, e isso vem bem daquela raiz cultural bárbara deles. Eles continuam fazendo tatuagens na pele, eles continuam fazendo tatuagens, e eles têm vários troféus na armadura. Aí puxa um pouco dos Night Lords, porque eles costumam ter o crânio dos inimigos cortados, então tem um pezinho ali no Conradinho Curse. E diferente do Corvo, que dizia que essa raiva, esse ódio, essa escuridão dentro deles era uma coisa ruim, eles veem isso como uma ferramenta. A escuridão dentro deles deve ser usada, e usada no momento certo. Durante uma batalha contra um inimigo, eles usam essa escuridão para amedrontar e paralisar o inimigo. Eles usam esse medo para fazer o inimigo ficar descoordenado e fugir. Eles utilizam essa habilidade de andar no vazio, de sumir e completamente desaparecer, assim como alguns membros da Raven Guard, alguns dos Carcharodons também conseguem fazer, e eles simplesmente desaparecem e aparecem em outro ponto. No momento tu vê o teu inimigo, um super soldado de quase 2,5 metros correndo na tua direção, no outro ele desaparece. Tu vai atirar aonde? Aonde que tu vai atirar? Quando ele aparecer de novo, ele vai estar atrás de ti, te cortando no meio. Boa sorte com isso aí. Eles são ferozes e eles vêm do nada, sem ser vistos ou percebidos. Eles utilizam uma grande quantidade de tecnologia arcaica. Eles têm um certo acordo com os mecânicos. Por viver nos confins do universo, às vezes eles acham tecnologia perdida, e eles trazem essa tecnologia perdida
para os mecânicos, que em troca ajudam eles com equipamento, tecnologia e tudo mais. Então os mecânicos têm uma relação cordial com eles. Não todos os mecânicos, alguns acham que eles são heréticos tecnológicos, porque algumas armas que eles têm não se encontram em lugar nenhum. Um exemplo é uma espécie de arpão, um arpão de uma nave espacial para outra. Imagina o tamanho da corrente. Na real uma mini nave. O arpão em si é uma mini nave, tipo um foguete gigante que se enfinca na nave inimiga. Ele abre e tranca a nave no lugar e eles puxam uma nave para perto da outra para invadir e matar todo mundo que tá dentro. Isso aí o Império não sabe fazer, não tem STC para isso aí. Como é que eles conseguiram botar a mão nesse negócio? Heresia tecnológica para os mecânicos mais puritanos. Agora, aqueles mecânicos que receberam a tecnologia deles, esses aí vão adorar eles a todo momento. E quando eles lidam com os mecânicos, acredite ou não, eles são fenomenalmente cordiais. Como assim? Eles são educados, eles são carismáticos, tu gosta deles, eles têm uma conversa inteligente. Cara, que pessoa, gente fina, não tem como não gostar. Então, eles são carismáticos quando eles lidam com oficiais imperiais de alto padrão, e isso também dá a eles alguns amigos na Inquisição. Existe uma história no Império chamada a Guerra do Falso Primarca. O que aconteceu na Guerra do Falso Primarca? Bem, nessa época ocorreu uma pessoa que se dizia ser um primarca, talvez fosse, ninguém sabe, mas ele conseguiu a lealdade de 11 capítulos de super soldados. Isso que já foi depois que os soldados tinham sido divididos em capítulos. Então ele tinha em torno de uns 11 mil super soldados. Claro, considerando que o capítulo de super soldado está sempre em guerra, provavelmente vai ser uns 9 mil e pouco. Mesmo assim, era um número considerável. E esses 11 capítulos de super soldado e esse falso primarca foram derrotados por 6 capítulos especiais, escolhidos a dedo pela Inquisição. Um deles foram os Minotauros e o outro foram os Carcharodons. Quando tu quer alguém para lidar com ameaças de verdade, tu chama esses caras. Quando a situação tá tão feia que nem o super soldado convencional resolve, tu chama os tubarões espaciais. E entendi, eles são muito absurdos. Eles têm algumas habilidades especiais, como simplesmente desaparecer e causar um medo imenso no inimigo. Eles têm um ódio, uma raiva assassina, e eles lutam eternamente para controlar isso. Mas quando, na real, não é controlar de inibir, que nem os anjos de sangue, e sim controlar de usar apenas no momento da batalha. Eles têm escravos e eles capturam pessoas no que eles chamam de Red Typhe, e eles roubam tecnologia de locais perdidos no espaço. Roubar não, né? Porque isso não é da humanidade, não é de ninguém. Chamada Grey Typhe, que é Grey de cinza, que é tipo para roubar a tecnologia. Eles fazem isso e trocam com os mecânicos. Beleza, entendi. Eles têm uma cultura meio tribalística, eles têm um culto ao imperador, ao Corvus e à escuridão, e eles têm essa escuridão dentro deles, que é uma raiva assassina para matar todo mundo. Achei legal, achei interessante. Então eles realmente são um capítulo único de super soldados, certo? Certo. Perfeito, você está entendendo, parabéns. Se você entendeu isso aí até agora, você prestou atenção na história. Mas não é meio que um desperdício um capítulo de super soldados absurdo desse aí ficar nos confins do universo? Tu queria que ele estivesse perto de um mundo populoso, com tipo uma cidade colmeia com bilhões de pessoas? Não, melhor não. Deixa eles das províncias mais longínquas do universo, ninguém vai sentir falta se um pequeno vilarejo sumir. Não traz eles pro centro da galáxia, pelo amor.
E na parte religiosa e do mantra deles, eles têm uma coisa, que eles são exilados. Exilados assim como o esquecido. O esquecido é quem eles consideram ser o líder deles. Era o primeiro líder deles, o que fundou o capítulo. Por isso que eu acho que pode ter sido o Arcas Fall, no caso, porque ele foi esquecido da história, abandonado pelo Corvo. Então talvez eles tenham esse negócio da Raven Guard, ou talvez os esquecidos sejam algum membro dos Night Lords que eles acabaram recrutando. Até tem uma história que super soldados vestidos em cinza vêm para tentar recrutar um Night Lord, e provavelmente são eles que tentam recrutar um Night Lord que ele sempre teve pensamentos a favor do Imperador e não queria lidar com o universo do jeito que estava, tipo com o caos e com a heresia. Então eles vieram para chamar eles para algum tipo de capítulo vestido de cinza. E nós também sabemos sobre eles é que a semente genética deles que eles pagam no imposto é da Raven Guard, e tem sinais de distorção. No caso, todos os super soldados com muitos e muitos anos vão perdendo um pouco a qualidade da semente genética, mas zero heresia nisso aí. Apenas uma degradação leve da sua semente genética. E nós também sabemos que eles têm um rival. Quem é esse rival? O rival principal deles são os Ashen Claws. Os Ashen Claws, na época da heresia do Horus, traíram o Império, mas eles não seguiram os traidores. Eles ficaram meio que neutro. Um dia eu tenho que trazer a história deles. O que é importante é que os dois são meio que neutros e vivem nos confins do universo. E como essa região é um local que não tem muitos amigos, eles têm uma relação de amor e ódio. Eles não se matam muito, mas eles têm, assim, os Charcarodons às vezes mandam diplomatas pra lá, e o pessoal dos Ashen Claws desce-lhe o dedo neles, tipo, eles ofendem eles um monte. Eles meio que se odeiam, mas os Ashen Claws dependem dos Charcarodons. Por quê? Por acordos comerciais, eles fazem trocas uns com os outros. Então, como não tem nenhum amigo nessa região, eles precisam de quem estiver por perto. Então, os traidores e os lealistas meio que atuam juntos para patrulhar e proteger os confins do espaço. É uma terra sem lei, é um local impossível para os fracos. Nessa região, tiranídeos são frequentíssimos. Aliás, o número de pequenas frotas colmeias que se separaram da principal, que eles pararam antes de vir para a galáxia, tu não consegue contar nos dedos. É muita coisa. Eles mataram inimigos do Império em grande quantidade, e eles também protegem o Império contra os elfos negros, os Dark Eldar, porque os elfos, eles vivem tipo afastado do universo, e eles gostam de pilhar esses mundos pequenos no fim do espaço, e os Carcharodons também. Então eles meio que competem pela mesma presa, e eles têm tanta capacidade de lidar com os elfos que existe uma história que um deles quebrou um elfo negro que... Como assim quebrar um elfo negro? De cortar no meio? Muitos super soldados já cortaram um elfo negro no meio. Não, não é assim. Quebrar no sentido de tortura. Ué, como alguém consegue torturar um elfo negro? É impossível, eles são os mestres de tortura e o corpo deles já está acostumado a tudo quanto é dor. Bem, antes de começar a história do Tiberius, eu vou falar essa história porque eu acho interessante. Elfo sofrendo eu sempre gosto. Bem, o elfo foi capturado, certo? Os Carcharodons prenderam ele, e o elfo falou: você pode me torturar, você pode fazer o que você quiser, você não vai tirar nada de mim, a sua tortura patética, seu monkey. E aí
o Carcharodon, um olhou pro outro, eles pegaram água gelada, jogaram água no elfo, porque elfo não toma banho, toma elfo, e aí eles pegaram uma refeição, deram de comer pro elfo. Espero que essa refeição tenha sido a ração da guarda, aquela ração de algo horrível. E aí o elfo comeu, o elfo tava limpo, eles fecharam a porta e deu. E o elfo ficou ali preso no silêncio, sem nada para fazer. E o tempo passou, e passou, e passou. E o elfo ali naquele silêncio, andando para um lado e para o outro, tentando fazer alguma coisa para tentar se distrair. E nada. No outro dia, 2 Carcharodons abriram a porta e ele falou de novo: vocês não vão tirar nada de mim, seus monkeys patéticos. As suas torturas são insignificantes como água na cara. E mais uma refeição. E eles novamente fecharam a porta e foram embora. No terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, o elfo estava cada vez mais quebrado. Por quê? Os elfos, principalmente no caso os Drukhari, os elfos negros, eles são viciados em estímulo. Eles precisam de estímulo o tempo todo. Seja lá o que for, seja bebidas, drogas, sexo, dor, qualquer coisa. Eles precisam de estímulo o tempo todo. Eles são tipo um craquento, eles são viciados em coisa, qualquer coisa tem que ter algo aqui. Se não está acontecendo algo, tudo fica chato. E no momento que eles tiraram todo o estímulo, incluindo relações sociais, de conversar, falar, porque eles estão torturando ele, pelo menos ele tem contato com alguma coisa. Não, ele não tinha contato com nada, com absolutamente nada. O elfo ficou insano e ele falou tudo que eles queriam saber. Parabéns, qualquer capítulo que consegue torturar os mestres da tortura merece o meu respeito. Forte abraço. Por isso eu também acho... e por que eu acho que eles têm alguns componentes dos Night Lords? Porque os Ashen Claws chamam eles de Half-Blood. Half-Blood seria mestiço ou quimera. É uma mistura. Então é possível que os atuais Carcharodons são, na verdade, os exilados da Ravengard e os lealistas dos Night Lords trabalhando juntos, criando esse novo capítulo. Bem, falando em mistérios, quem é esse Tiberius? Eu quero saber quem é o Tiberius. Bem, o Tiberius, esse cara lindo e maravilhoso, exemplo de ser humano, tem 4 metros e lá vem pedrada, quase 4,8 metros de puro músculo e força. Esse monstro é maior que os Primarca, acho que só o Magnus consegue ser mais alto que ele. E essa criatura linda do Deus Imperador, além de ser grotescamente gigante, é absurdamente forte, capaz de matar um soldado em armadura de energia com a mão. Ele quebra os ossos dentro da armadura. E para adicionar dano nisso aí, ele colocou motosserras no punho. Ele tem duas na armadura dele, além de garras, ele tem motosserras também, para quando ele segura alguma coisa, qualquer coisa que ele segura vai ser totalmente despedaçado. Essas motosserras com pontas de adamantium vão cortar pela armadura e destruir os ossos, a carne, tudo, os órgãos internos do que ele atingir, e vai causar uma dor tremenda pelos minutos que tu vai estar ali agonizando, sangrando no chão antes de morrer. Bem, além dessa tática maravilhosa de combate, como um super soldado adquiriu o gigantismo e tem essa forma porque ele tem os dentes protusos, ele tem o olho totalmente escuro, assim como os Carcharodons mais antigos, e a pele dele é estranha, cara, ela é meio que uma forma de coraça totalmente branca. Da onde veio isso aí? Bem,
a Raven Guard tem um defeito num órgão e esse órgão faz essas modificações com a Raven Guard, não no jeito que fica nos Carcharodons, talvez isso aí seja a degradação progressiva da sua semente genética, mas nenhum super soldado ia virar esse monstro sozinho. Aí vem uma coisa que eu não gostaria que a Inquisição escutasse. Olha para um lado, olha para o outro, desliga o TikTok para desligar tipo qualquer spyware que tu tem aí. E, meus amigos, dizem que o Tiberius, na verdade, era um Thunder Warrior. Não. Thunder Warrior, cara. Não pode ser. Bem, parece que quando o Imperador criou as legiões, como os primarcas foram dispersos pela galáxia, ele precisava de oficiais veteranos e alguns Thunder Warriors mais novos foram tentado um procedimento experimental extremamente perigoso de transformá-los em Astartes, em super soldados completos, porque o Thunder Warrior é meio que um protótipo, o Astarte é perfeito nisso. Durante essa modificação, a grande maioria deles morreu, mas os pouquíssimos que sobreviveram, no caso nem todos puderam fazer esse processo, só os mais recém-transformados, e um deles é bem provável que seja o Tiberius, porque existe um relato de um outro Thunder Warrior que teve essa modificação, que ficou tão alto quanto ele, e ele foi colocado em outras legiões para treinar os recrutas, lembrando que os Astartes são crianças de 10 a 11 anos que são transformadas em um soldado, uma máquina de matar. Então tu precisa de um oficial veterano, e o Imperador, aqueles Thunder Warriors que conseguiram passar pelo processo, ele tentou, assim, existem relatos que era para todos os Thunder Warriors virar um super soldado, porém o processo era muito falho, era uma morte dolorosíssima, era pior, e aqueles mais velhos não iam conseguir se transformar de jeito nenhum. Por isso, apenas os que tinham recém se transformado em Thunder Warriors passaram por esse processo. Bem, isso aí a gente nunca vai saber, mas é provável que realmente tenha sido isso que aconteceu com ele, porque nenhum super soldado tem esse tamanho gigantesco, e os Thunder Warriors eram mais altos que os super soldados atuais, e também esses que sofreram essa modificação, foi relatado que eles ficaram enormes. Muito possível que o Tiberius está no capítulo, desde que ele foi fundado, e com o tempo, por ser veterano, ele acabou virando o novo Lorde das Sombras. E uma coisa engraçada com o Tiberius é que, apesar de ser gigante, de ter 4,5 metros para mais, ia usar uma armadura de energia pesadíssima, que é feita à mão para ele, tá? Nenhuma armadura cabe nele, teve que ser feita uma armadura específica para ele. Ele consegue usar a habilidade da Raven Guard de andar nas sombras. Então esse cara desaparece e aparece do nada. Tem noção da desgraça que é enfrentar esse bicho? E quando ele ativa aquela raiva, aquela vontade de matar, dizem que uma aura vermelha fica ao redor dele e os olhos dele brilham em vermelho. E eu não queria estar em nenhum planeta próximo. É raríssimo relatos de alguém que viu os Charcarodons atuar e sobreviveu para contar a história. E os Charcarodons não vão falar sobre as suas táticas e histórias de batalha, mas os poucos que viram sabem que é uma das coisas mais sangrentas e violentas que existe no universo do 40.000. E, cara, existe muita coisa sangrenta e violenta no 40.000, então eles realmente estão em outro patamar, e o mestre do capítulo deles está num nível absurdo mesmo. E caso tu não entendeu ainda,
o nível de violência e brutalidade dos Charcharodons, eles meio que atuam como realmente tubarões. Eles vêm do vazio, aonde tu não pode enxergar. Eles vão tentar dar mordidas no inimigo, fazendo ataques relâmpagos em várias posições ao mesmo tempo e desaparecendo quase ao mesmo tempo que eles vieram. E eles vão tentar detectar pontos fracos. Quando eles identificam um ponto fraco, aí eles vão morder e morder com força. Normalmente, o capítulo deles, que é baseado em frota, vem com várias naves. Uma das naves principais que eles têm é a Mandíbula Branca. A Mandíbula Branca, uma nave gigantesca. Alguns acreditam que é uma Battle Bard, mas é provável que não seja de outro tipo. Eles têm outra que é chamada Colheitadeira, e o próprio Tiberius já foi chamado de o Ceifador. Eles capturam pessoas, eles massacram populações, e caso o inimigo tenha um ponto fraco, eles vão explorar. Digamos, se o inimigo tem um ponto que eles precisam proteger, digamos o caos, porque eles acham que é um lugar sagrado, é ali que eles vão atacar, porque eles vão trazer o inimigo até eles. Eles já pegaram os Dark Eldar de calças arriadas, fazendo emboscadas, entrando na psique dos Dark Eldar. Eles sabem que eles são loucos para fazer emboscadas, então eles fingem uma fraqueza, e no momento que eles são atacados, eles ativam aquela raiva, aquela escuridão dentro deles. Eles entram numa fúria assassina e eles destroem qualquer coisa que está perto. Eles conseguiram pegar os próprios Night Lords, os traidores de verdade, em combate contra um. Eles conseguiram atrair os Night Lords para em locais desfavoráveis e vencer eles num duelo. E eles são verdadeiros piratas espaciais. E a nave principal deles guarda uma surpresa que eu vou trazer no momento certo, durante a guerra de Badab, mas ela vai ser de tirar o fôlego da população de um planeta. Você verá. Bem, acho que deu para entender quem são os tubarões espaciais. Zero misericórdia, um culto tribalístico que fica nos cantos, no caso nas fronteiras imperiais, nas terras sem leis da escuridão do vazio. E quando eles são chamados para resolver um problema, acredite, vai ter sangue. Tudo de bom, e vejo vocês por lá.